Aqui da bela vitória do Vasco no sábado, de virada para cima do América Mineiro, 4-1, uma garotada pintando e com potencial, hein? O Ricardo Lai foi acompanhar a representação dos jogadores no CT do Vasco aqui no Rio de Janeiro e tem informações porque o time comemora essa vitória, mas no campo político está agitado, né? Vamos começar falando campo e bola. Lai, o que você pode trazer para a gente aí sobre essa manhã do Vasco? Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. Oi, Calheiros, bom dia, Fox, exatamente, reapresentação do Vasco, o jogo na próxima quarta-feira é a Copa do Brasil contra o Bahia, estreia, oitavas de final, jogo em Salvador, ainda tem treinamento nesta terça-feira e depois a viagem para a capital baiana. Neste trabalho, a gente pôde acompanhar aí um treino de finalizações, né, da equipe do Vasco, mas alguns jogadores não participaram dessa última parte da atividade, no caso aí o Giovanni Augusto e também o Evander. E o Rafael Galhardo e o Thiago Galhardo ficaram no departamento médico, eles sentem ainda um desconforto muscular da última partida na Libertadores da América. Então o técnico Zé Ricardo fazendo, né, essa atividade sem alguns jogadores, mas já preparando a equipe, né, montando aí a estratégia para o jogo da próxima quarta-feira contra o Bahia, depois de uma vitória importante, até por tudo que aconteceu na semana passada, a pressão, a invasão em São Januário de parte da torcida, de um grupo, né, de torcedores, e então a vitória de 4-1 sobre a equipe do América deu uma aliviada na tensão, pelo menos dentro do elenco vascaíno, mas isso na parte, né, do futebol, né, Calheiros? Na parte do futebol, que vamos separar aí os assuntos do Vasco, né, Lai? Porque nos bastidores, mais uma vez, né, a política se destacando no Vasco e mais uma vez de forma negativa, né? Vem sendo já normal, infelizmente, essa conturbada convivência na parte política do Vasco desde o início do ano, desde a eleição, né, que elegeu aí o Alexandre Campelo como presidente vascaíno. Então há uma troca de acusações, principalmente depois da saída do grupo Identidade Vasco. 13 vice-presidentes, né, anunciaram a saída, entre eles o vice-presidente de futebol, o Fred Lopes. E o Fred Lopes já deu, inclusive, entrevistas falando que a negociação, né, a venda do Paulinho ainda é uma caixa preta para o Vasco da Gama. E na última acusação de um dos integrantes da Identidade Vasco, o vice-presidente de patrimônio, Luiz Gustavo, disse que o presidente Alexandre Campelo teria pedido um empréstimo ao Vasco da Gama, ao próprio Vasco, né, depois de uma renda de 3 jogos, foram 3 jogos e uma renda aí que foi de R$160 mil, e segundo o ex-vice de patrimônio, que é o Luiz Gustavo, o presidente Alexandre Campelo teria pedido um empréstimo e depois devolvido esse dinheiro. Então há uma troca de acusações, uma incerteza política. Inclusive o repórter Juliano Lima vai acompanhar no início da tarde uma entrevista coletiva que foi convocada por este grupo vascaíno que não faz mais parte da direção administrativa, que é o Identidade Vasco, que é comandado pelo Roberto Monteiro, que é o o presidente do Conselho Deliberativo. Então há uma confusão, né, uma incerteza muito grande, e inclusive o zagueiro do Vasco da Gama, o Erle, falou sobre isso na entrevista coletiva, tentando bloquear essa questão extra-campo e falando que os jogadores têm que responder com as pernas, responder dentro de campo. O Erle falou na entrevista coletiva que acabou há pouco aqui no CT das Várzeas. A gente pode conferir agora, Calheiros, se possível, o que falou o Erle depois da atividade, também falando sobre a questão política no Vasco da Gama. Então vamos lá, vamos dar destaque aí para o zagueiro Erle, ele que foi quem falou agora pela manhã na reapresentação do jogador. Nós temos que procurar focar dentro de campo, né? Eu acho que essa questão política aí a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é dentro de campo, cada um na sua, procurando desempenhar seu melhor papel possível para ajudar o Vasco a sempre estar saindo vitorioso. E é dessa maneira que a gente tem feito, né? Focado. Agora na quarta-feira já temos outro grande jogo importantíssimo, que é uma Copa do Brasil. E essas coisas a gente deixa para quem tem que resolver o presidente, com a diretoria.
e a gente focar em jogar bola e dar alegria ao torcedor. Tá aí, portanto, a palavra do Weller. E Ricardo Lai, o dia do Vasco com certeza será longo. Muito obrigado pelas informações aqui. Pintando novidade, o Lai vai retornar ao longo da nossa programação. Um abraço, Lai. A gente vai seguindo aqui com o Bom Dia Fox. Eugênio Leal, hein? Rapaz, olha, que momento conturbado. Quando a gente pensou que estava tudo se estabilizando, espaço e tempo para nova gestão aí trabalhar, surgem novas confusões, hein? É lamentável, né? É bom a gente tentar posicionar, né, as pessoas sobre o que está acontecendo. Essa confusão política não tem relação com o grupo do Júlio Brandt, que foi eliminado, que foi derrotado na eleição. Quem está saindo da administração do Vasco é o grupo justamente que elegeu o Alexandre Campelo. Ele era o candidato desse grupo, e esse grupo sai e o deixa sozinho, sem inclusive representação do Conselho Deliberativo. É muito preocupante e interfere sim dentro de campo. A gente viu uma manifestação sexta-feira, a gente sabe que interfere em decisões no dia a dia do futebol, contratação de jogadores, venda de jogadores. O Alexandre Campelo está sozinho, está isolado, isso é muito ruim para o clube. Preocupante. Bom, pessoal, o Bom Dia Fox vai ficando por aqui. Chegamos à nossa reta final, já pedindo a sua sugestão para a nossa enquete de amanhã. Quem foi o cara da rodada? Ou sugestões? Maicon do Grêmio. Maicon do Grêmio pode...